O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Sinceramente, eu não sei porque que eu ainda não tinha feito esse vídeo aqui no canal, mas acredito que esse vai ser provavelmente o meu vídeo favorito até agora no canal da Coral Cultura. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o maior recife de corais do planeta. E eu vou trazer aqui para vocês imagens exclusivas desse ambiente que definitivamente foi abençoado por Deus. Pois é, pessoal, estamos falando da Grande Barreira de Corais. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso lembrar vocês que nós estamos em período de comemoração na Coral Cultura, comemoração pelo nosso primeiro aniversário, tá? Então o nosso site está recheado de promoções, descontos, cashback, combos exclusivos, tá bom? E corais inéditos e exclusivos da Coral Cultura, beleza? E além disso, né, um dos principais motivadores para eu fazer esse vídeo, fazer esse tema do vídeo de hoje, é justamente porque no dia 25 nós teremos um encontro online, né, uma conversa sobre corais, feita via Google Meets de maneira 100% gratuita. E nessa conversa nós vamos falar muito sobre os corais, sobre os recifes de corais, sobre como andam esses animais na natureza, sobre qual é o papel do aquarista na conservação desses ecossistemas. Então, o vídeo de hoje é mais para deixar vocês com um pouco mais de vontade aí, né, de participar dessa nossa conversa. Acho que vai ter muita informação aqui bacana, mas muitas das informações mais complexas e mais profundas eu vou deixar para falar nessa nossa conversa dia 25/5 às 14 horas, tá bom, pessoal? Aqui embaixo tem o link para você se inscrever no formulário. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo aí. Bom, pessoal, então acho que para a gente começar, né, é importante a gente iniciar pelo começo. Então, basicamente, né, a Grande Barreira de Corais, ela começou a se formar há 20 milhões de anos atrás. Vocês não ouviram errado. 20 milhões de anos atrás, beleza? Porém, a maior parte do que a gente vê da Grande Barreira de Corais teve uma formação um pouco mais jovem, tá? Próxima aí dos últimos 8.000 anos, tá bom? Justamente porque isso data o final da última era glacial que nós tivemos no planeta, tá? Então, com o derretimento das calotas polares, o nível do mar subiu e nós tivemos mais espaço, né, uma área maior, para que esse recife pudesse se proliferar. E assim aconteceu. A Grande Barreira de Corais está localizada na parte nordeste da Austrália e é considerada uma das maiores estruturas vivas do planeta, justamente porque ela pode ser vista do espaço. Pois é. Acreditem se quiser, se você entrar no Google Maps, por exemplo, ou no Google Earth, você consegue ver a Grande Barreira de Corais pelas imagens de satélite, de tão grande que é esse ambiente. Então, basicamente, ela tem 2.300 quilômetros de comprimento, cerca de 740 quilômetros de largura e uma área total de cerca de 344 mil quilômetros quadrados. É isso mesmo, pessoal, esses números não estão errados, tá bom? E a realidade é que a área da Grande Barreira de Corais é maior do que o país inteiro da França, tá? Ela chega a ser maior do que o Reino Unido e a Holanda juntos, em termos de área, tá? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho colossal que é este recife de corais fantástico. Bom, e é basicamente, né, nesse ecossistema que a gente vai encontrar a maior biodiversidade marinha do planeta. Talvez a maior biodiversidade do planeta inteiro, contando com água e terra. Mas sem dúvida, quando a gente fala de água, os recifes de corais, no caso a Grande Barreira de Corais, é o ecossistema de maior biodiversidade marinha que a gente conhece hoje, tá? Bom, então basicamente, né, todas as imagens que vocês viram e vão ver ao decorrer desse vídeo foram gravadas por mim no ano de 2023, tá? Nesse ano aí, na metade do ano, eu tive o privilégio, a oportunidade de passar 3 meses viajando entre a Austrália e a Indonésia. E no meio dessa viagem, né, eu pude justamente visitar a Grande Barreira de Corais. Eu acredito que eu cheguei a mergulhar lá no caso de snorkel, tá? Mas eu cheguei a mergulhar umas 4 vezes aí na Grande Barreira de Corais com snorkel. E eu posso falar para vocês tranquilamente que eu conversei com pessoas que mergulharam com cilindro e elas mesmas preferiram, na Grande Barreira de Corais, estar mergulhando com os snorkels, tá? Porque realmente, na parte rasa do Recife, é onde a gente vê muito mais cor e muita, mas muita mesmo, muita biodiversidade de peixes e corais, tá? Então, valeu muito a pena. Acho que se você tiver um dia a oportunidade de ir para a Austrália, conhecer a Grande Barreira, pode ir tranquilo mergulhar de snorkel que você vai se esbaldar, tá bom? Como vocês podem ver nas imagens, dá para ter uma noção aí, né, do quanto dá para aproveitar esse passeio aí
sem precisar de cilindro. E uma coisa que é interessante de falar, né, que eu acho que a partir do momento que eu tive, né, esse contato aí com os recifes de corais de modo geral, né, na natureza, não só a Grande Barreira, porque eu conheci outros recifes de corais também, né, tanto na Austrália quanto na Indonésia. Algumas coisas, né, que a gente tem como crenças dentro do aquarismo, algumas dessas coisas elas caem por terra quando a gente está mergulhando num ambiente desse, né? E a primeira dessas coisas que eu posso falar é a circulação. Cara, é bizarra a circulação, a correnteza no recife de coral, tá? Principalmente na Grande Barreira de Corais. Como vocês podem ver, eu vou deixar algumas imagens aí de alguns corais, como gonióporas e quênias, que dá para ter uma noção melhor aí da circulação batendo nelas. E vocês conseguem ter uma ideia de quão forte está sendo aquele fluxo e quão aleatório é o fluxo de água naquele ambiente. É uma coisa impressionante. Em alguns momentos eu tinha que bater perna o mais forte que eu conseguia com a nadadeira, e mesmo assim eu não conseguia sair do lugar. Para vocês terem uma ideia de como a correnteza é forte e de como a circulação puxa muita água nesse ambiente. Então isso foi uma das coisas que me impressionou muito, de olhar e falar, caramba, realmente aqui a circulação é muito forte, muito além do que a gente consegue proporcionar no aquário. E os corais estão aí super bem, não só os corais duros das acróporas, né, mas corais como justamente esses que eu falei, né, LPS e softs, que estão lá de boa, com a circulação torando na cabeça deles e eles ali super tranquilos, né. Uma outra coisa que me impressionou bastante, né, e quebrou alguns paradigmas na minha cabeça, foi a iluminação, né, pessoal? Porque a luz do sol, ela emite um par muito forte, certo? Então, assim, se a gente estiver ali numa profundidade de mais ou menos meio metro, 1 metro da superfície da água, num dia ensolarado, por exemplo, na Grande Barreira de Corais, eu acredito que a gente bateria ali tranquilamente, tá? Uns 1.500, 2.000 de par, tá bom? Então, assim, a iluminação é muito forte nesse ambiente. E é engraçado vocês justamente repararem, né, nessas imagens que eu vou pôr agora, como a gente tem corais softs do lado das acróporas, do lado das tridáquinas, né? Num par totalmente alto, numa profundidade muito rasa, e eles estão lá de boaça também, né? Super abertos, inflados. Então a gente tem leather, tem algumas quênias também que eu encontrei por aí. Tem um coral bubble também muito lindo que eu vou deixar aí na edição para vocês verem. Então me impressionou muito como, mesmo debaixo de uma iluminação muito forte, esses animais estavam lá tranquilos, convivendo muito bem com outros animais que sabidamente, né, apreciam uma luz forte como as acróporas e as tridáquinas. Mas é claro, pessoal, que eu não estou falando isso para você chegar aí no seu riff e colocar o teu leather, né, a tua xênia, logo embaixo da luminária e torar a iluminação em cima dela, né? Claro que não. É óbvio que para esses corais softs, né, estarem nesse ambiente, eles levaram muito tempo para se adaptar àquelas condições, tá bom? Mas eu acho muito legal trazer aqui para vocês como é possível, né, de se fazer muitas adaptações diferentes com diferentes corais, seja para circulação ou iluminação, tá bom? Mas é claro, tudo tem que ser sempre feito com muita observação, cautela e calma. Outra coisa que chama muita atenção, né, não dá para deixar de falar, são essas colônias de acrópora, né? Meu, olha o tamanho dessas colônias, são enormes. A gente vê colônias aí de pratos gigantes, algumas até muito maiores do que eu, tá? Algumas outras colônias que nem são tão grandes assim, mas que tem um formato e uma coloração muito bacana, muito especial, né? Então, assim, as acróporas na Grande Barreira de Coral realmente, assim, são um show totalmente à parte, né, galera? Vocês estão vendo aí nas imagens, com a luz do sol, né, sem LED azul, sem filtro, sem lente, sem nada, dá para ver aí um pouco da coloração desses animais. Bom, pessoal, e a Grande Barreira de Corais, ela é basicamente um oásis da vida marinha, né? Apesar da gente ter falado, né, das dimensões de tamanho, ser realmente uma coisa muito grande, quando a gente para ver em termos de proporções em relação ao resto do oceano, né, os corais estão numa porcentagem muito pequena dessa superfície. E mesmo assim, né, esses ambientes eles atraem uma quantidade gigantesca de vida. E é impressionante a diversidade de animais que a gente encontra nesse ambiente. E eu acredito que, acho que o mais próximo que a gente pode traçar aí de paralelo, né, da Grande Barreira de Corais seria uma coisa como uma floresta amazônica, né? A gente tem ali, né, como no lugar dos corais, a gente tem as árvores, né, as plantas, que vão criar aquele ambiente, formar justamente, né, a geografia daquele ecossistema, né, e a gente tem ali uma diversidade de animais infinita, assim como numa floresta a gente vai ter aves, né, vai ter insetos, cobras, uma série de outros animais. No Recife de Coral a gente vai encontrar moluscos, crustáceos, peixes, esponjas, né, uma série de outros animais que não são apenas os corais ou os peixes que a gente está acostumado, né? Então é uma coisa muito importante de se dizer, como é fundamental e como é fantástico a Grande Barreira de Corais existir no nosso planeta, como nós somos privilegiados de ter um ecossistema como esse no nosso planeta. Bom, mas nem tudo são flores, né, galera? Infelizmente, com o desenvolvimento aí das mudanças climáticas, né,
e principalmente o aquecimento das águas do Pacífico que vem ocorrendo nos últimos anos, não só a Grande Barreira de Corais, mas todos os corais do nosso planeta vêm sofrendo, né, e vêm passando por um processo de extinção em massa. E isso é muito preocupante, né? Principalmente para nós que somos amantes da vida marinha, mas não só por amarmos esses animais, né, mas porque eles têm funções fundamentais para a regulação do nosso planeta, para o funcionamento da nossa sociedade, tem funções econômicas gigantes que a gente nem imagina, e muitas delas também vou estar falando na nossa conversa sobre corais, tá bom? Claro, como eu disse para vocês, esse vídeo é mais um geralzão sobre a Grande Barreira, mas a gente vai entrar fundo de cabeça em muitas outras informações a respeito desse mundo aí dos recifes de corais, tá bom? Mas é importante dizer justamente isso, né, que a Grande Barreira ela vem sofrendo e a gente calcula que até hoje a gente já tenha perdido cerca de 60% pelo menos, tá, da Grande Barreira de Corais por conta do branqueamento em massa que vem acontecendo nos últimos anos, tá, galera? Então, infelizmente, esse ecossistema maravilhoso que vocês viram e estão vendo nesse vídeo está desaparecendo a cada ano que passa. Mas algumas coisas ainda podem ser feitas a respeito e eu vou falar mais sobre elas também na nossa conversa do dia 25, tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Sem dúvida, né, os recifes de corais, a Grande Barreira de Corais, são ambientes fantásticos com os quais nós aquaristas e seres humanos de modo geral, né, temos muito para aprender, mas muito mesmo. E é um ambiente que ainda tem muita coisa para ser descoberta, então a gente não pode deixar ele desaparecer, não pode negligenciar isso, não pode ignorar tudo isso que vem acontecendo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho mais sobre a Grande Barreira de Corais, tá bom? Se vocês gostam do assunto, se vocês querem aprofundar, aprender um pouquinho mais, deixa aí nos comentários, tá bom? E deixem também a sua inscrição no nosso link aí do formulário para nossa conversa dia 25/5, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem aí para finalizar o vídeo com um pouquinho mais da Grande Barreira de Corais. Valeu! Fui!